A Rádio Justiça apresenta Defenda seus direitos. Defenda seus direitos. A gente abre o programa de hoje com notícia da Justiça do Distrito Federal. Plano de saúde é obrigado a fornecer tratamento de distúrbio do sono. Detalhes com a repórter Cíntia Ribeiro. A Justiça de Brasília determinou que a Amil Assistência Médica Internacional S.A. banque para um usuário do plano de saúde o custeio de profissional ou clínica especializada em tratamento médico de distúrbio de sono. A operadora também terá de pagar R$3.000 de indenização por danos morais ao paciente, devido ao constrangimento pela negativa do atendimento. A empresa será obrigada a dar continuidade ao tratamento de apneia do sono do usuário, já que anteriormente só havia fornecido clínicas que não atendiam a demanda do paciente. A juíza que analisou o caso destacou que esse tipo de tratamento de saúde apresenta cobertura securitária e que o descumprimento das obrigações da empresa ficou evidenciado pelos relatórios médicos que comprovaram indicação de profissionais que não atendem ao tipo de tratamento necessitado pelo paciente. Ainda cabe recurso da decisão. Rádio Justiça, de Brasília, Cíntia Ribeiro. Entrevista. Um projeto de lei em tramitação no Congresso pretende alterar algumas questões relacionadas ao Código de Defesa do Consumidor e à lei que rege a relação dos usuários com os planos de saúde privados. Será que as possíveis mudanças trariam algum benefício aos consumidores? Entidades de defesa do consumidor acreditam que não. A gente repercute agora o assunto na entrevista da repórter Michele Chiapa. Tramita em regime de urgência no Congresso Nacional um projeto de lei 7419 de 2016, que pretende obrigar os planos e seguros privados de assistência à saúde a cobrir as despesas do acompanhante de paciente menor de 18 anos internado em unidade de terapia intensiva quando houver recomendação médica. O projeto altera a lei dos planos de saúde. Sobre o assunto, a Rádio Justiça conversa com o advogado especialista em direito à saúde, o doutor Leonardo Sobral Navarro. Muito obrigada pela sua participação na Rádio Justiça. Michele, muito obrigado. Eu que agradeço o convite para esclarecer essa nova discussão envolvendo os planos de saúde e o consumidor. Explica, por favor, qual a principal discussão na Câmara em relação a este projeto. Vamos lá, Michele. Esse é um projeto que teve início de tramitação no ano de 2016, né? E ele vem, de certa forma, aparentemente para atender o anseio dos planos de saúde para reduzir custo com relação aos atendimentos. Então, com isso, é um projeto que objetivamente só traz limitações aos direitos dos consumidores. A gente pode citar algumas limitações e a principal e a mais danosa, vamos colocar assim, é afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Por que isso? Porque afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor vai enfraquecer o usuário do plano de saúde. O usuário perde força. E outra grande limitação deste projeto é criar planos de saúde com valores mais acessíveis, só que em contrapartida esses planos de saúde ficariam alheios ou afastados do rol da ANS, ou seja, o consumidor iria adquirir um plano de saúde, só que sem a cobertura mínima da ANS. Isso seria um prejuízo tremendo para o consumidor. Além do fato de, afastando a regulamentação da ANS, traria um reajuste livre, ou seja, o consumidor a cada ano, ele contratou um plano de saúde mais acessível, só que ele nunca vai saber qual que vai ser o reajuste. O reajuste ficaria livre, ficaria a critério do plano de saúde para que atribuísse um índice do reajuste anual. Então, ou seja, a princípio, o que a gente entende é que são reformas à lei que trariam muitos e muitos problemas para o consumidor, Michele. O senhor acredita que, por exemplo, um consumidor faz um plano de saúde e pode ser surpreendido no momento de um atendimento, ter aquele procedimento negado, por exemplo?
pelo que a gente analisou, as notícias que foram veiculadas e pelo próprio site da Câmara dos Deputados, o que a gente observa é que isso vai ser possível, presente e vai ser diário. Por quê? Os consumidores hoje, todos os usuários de plano de saúde, eles sabem já um pouco dos seus direitos e todos eles sabem o que é o tal do rol da ANS, Michele. Hoje, o rol da ANS é muito presente na vida do consumidor que tem um plano de saúde. Então, ele sabe que ele pode entrar no site da ANS e verificar se aquele procedimento está no rol ou não da ANS. Com esse novo plano, chamado plano acessível, que eles querem colocar no mercado, a gente observa que, uma vez que afastar o rol da ANS, ou seja, tirar esses procedimentos mínimos, o consumidor passa a ficar sujeito a uma lista restrita que vai ser oferecida pelo plano de saúde. A gente pode ter restrições até a exames simples do dia a dia, que são necessários. Um exame de sangue, uma radiografia, uma ressonância, exames que fazem parte hoje do dia a dia de todo o plano de saúde e por essa proposta desse plano acessível, a gente começa a ver com olhos bem críticos e identificar muitos problemas que vão ser enfrentados pelos consumidores, Michele. O senhor poderia explicar melhor essa questão da possibilidade do Código de Defesa do Consumidor ficar enfraquecido com as mudanças propostas pelo projeto que altera a lei dos planos de saúde? Vamos sim, Michele. Aí é uma questão histórica. Eu vou me alongar um pouquinho, mas para tentar deixar ser bem didático. Com o nascimento dos planos de saúde, não existia nem a lei dos planos de saúde, tampouco o Código de Defesa do Consumidor. Então, eram planos que eram vendidos no mercado e não tinham uma regulamentação. Com isso, lá aqueles planos que hoje são chamados planos não regulamentados, eles ficaram longe do Código de Defesa do Consumidor e ficaram longe da lei dos planos de saúde. Com o nascimento dessas duas normas, esses contratos não regulamentados precisaram ser adaptados para que cumprissem as regras da lei dos planos de saúde e do Código de Defesa do Consumidor. O que se quer hoje? Criar um plano de saúde com uma regulamentação própria e afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Por que isso, Michele? Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele traz efetivas garantias com relação à relação consumidor e qualquer tipo de fornecedor de serviço. E aí, quando a gente traz o plano de saúde, a gente tem duas normas muito fortes, a lei e o Código de Defesa do Consumidor, ou seja, na ausência de qualquer regulamentação legal, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Para esse contrato dito não regulamentado, esse contrato com mais de 25 anos, a incidência do Código de Defesa do Consumidor hoje garante, por exemplo, a cirurgias com uso de órteses e próteses. Por quê? Porque lá, no contrato não regulamentado, esses contratos não autorizavam cirurgias com órteses e próteses, ou quando autorizavam, o custo vinha para o consumidor. Então, o que se quer hoje é criar um plano de saúde nos moldes desses planos não regulamentados, ou seja, sem a submissão ao Código de Defesa do Consumidor e sem a submissão à lei dos planos de saúde. Com isso, criar planos de saúde, na verdade, que viabilizem restrições ao consumidor. Sob a máscara, então, vamos colocar assim, de ser acessível, na verdade, eles vão criar um plano de saúde acessível, mas com restrições ao consumidor. E isso é o grande problema, Michele. Nós estamos conversando com o advogado especialista em direito à saúde, Dr. Leonardo Sobral Navarro, sobre o projeto de lei 7419 de 2016, que pretende obrigar os planos e seguros privados de assistência à saúde a cobrir as despesas do acompanhante de paciente menor de 18 anos internado em unidade de terapia intensiva quando houver recomendação médica. O projeto altera a lei dos planos de saúde. Doutor Navarro, durante as audiências públicas sobre esse projeto, a questão da diminuição do número de planos de saúde foi levantada e nas discussões
se chegou aí a um número de 1.400, né, que diminuiu o número de planos e agora estamos em 800. Como o senhor avalia essa situação? Vamos lá. Eu acredito em duas situações importantes aí no mercado. Primeiro, são planos de saúde que desapareceram do mercado porque muito provavelmente não tinham estrutura mínima para atender a demanda. E segundo, são planos de saúde que perderam vidas decorrente das demissões. Que a gente tem hoje 14 milhões de desempregados, conforme fontes oficiais aí. O que acontece? Desses 14 milhões, muitos eram detentores de planos empresariais. Com essa demissão de funcionários, muitos planos de saúde pequenos, né, que não têm uma estrutura como as grandes operadoras, foram levados ao fechamento, ao encerramento e à transferência de carteira, Michele. Então, a redução do número de planos de saúde existentes, eu acho que tem outras situações em volta que levaram a isso, mas a gente não pode descartar, sim, que eram planos de saúde que não atendiam aí a demanda para a qual eles nasceram. O senhor acredita que há um risco de a proposta beneficiar os planos de saúde, ou seja, os interesses do mercado, podem ser contemplados com as mudanças? Olha, Michele, afirmar isso categoricamente, talvez eu não consiga fazer, mas o que a gente tem certeza é da forma que a proposta vem tramitando e a forma que ela está proposta, o texto dela, realmente, sob a máscara de um plano de saúde acessível, as restrições que vêm por trás, vêm sim para garantir interesses do plano de saúde. Isso a gente observa até em comentários que foram veiculados nas próprias audiências públicas, né? Médicos, outros especialistas na área, falam e afirmam dessa forma, sim, que na verdade esses planos que vêm desta formatação, eles vêm na verdade para restringir o direito do consumidor. Para encerrarmos, qual avaliação o senhor faz hoje sobre a relação dos usuários com os planos de saúde privados? É uma necessidade, de fato, o Congresso Nacional aprovar mudanças no atual modelo? Não, eu entendo que não. Eu acho que hoje, nos tempos atuais, essa relação ela foi fortalecida, seja para planos de saúde ou seja para o consumidor. A ANS passou a atuar bastante, a ANS vem fiscalizando, a ANS fornece dados exemplares hoje para os consumidores, o consumidor hoje amadureceu. Então, na verdade, o que está acontecendo hoje é o seguinte, Michele, os planos de saúde talvez não queiram ter tanta informação para o consumidor. O consumidor hoje ele tem ferramentas até para contratar um plano de saúde de uma forma mais segura. Então a gente observa que amadureceu muito a relação plano de saúde consumidor. Esse amadurecimento fez com que os consumidores cobrassem mais e aí com isso os planos de saúde em si passam a ter um maior custo, ou seja, maior cobrança, maior qualidade, maior custo. E talvez essa seja aí o grande impulso dessa proposta, trazer restrições ao consumidor. Mas a relação hoje, se você me perguntar hoje da relação dos planos em andamento, hoje é uma relação muito madura, os consumidores hoje têm muito mais informação e exigem mais dos planos de saúde. Muito bem, nós conversamos com o advogado especialista em direito à saúde, o Dr. Leonardo Sobral Navarro, sobre o projeto de lei 7419 de 2016, que pretende alterar a lei dos planos de saúde. Muito obrigada pela sua participação e informações na Rádio Justiça. Obrigado, Michele, eu que agradeço. Bom trabalho para vocês. Defenda seus direitos.